que levou ela a esse estado? Não faço ideia. Ela é merecedora? Não faço ideia. Talvez ela seja só uma vítima realmente, mas o que eu posso fazer para ajudar? É possível? Essa seria a postura mais adequada para o espírito. O livre-arbítrio dá essa conotação de termos liberdade plena sobre tudo. Não temos. Ninguém tem. Nós produzimos o mal. Só que Deus se vale do mal que nós produzimos para dele extrair o bem. Como nós, socialmente, poderíamos trabalhar para diminuir a violência para que não tivesse uma bala perdida? Então, o problema dessa criança, dessa vítima, é uma vítima social. Saudações a você, companheiro, e a você, companheira, nessa jornada terrena. Seja bem-vindo, seja bem-vinda ao canal Espiritismo Sem Censura. No encontro de hoje, nós trataremos do tema A Hora da Nossa Morte. É muito comum nós ouvirmos as pessoas dizerem que, diante da morte de um ente querido ou de um conhecido, que a hora havia chegado. E nada poderia ser feito. Quando a hora chega, nada pode ser feito para mudar esse destino. E vemos também muitos casos de acidentes graves em que a pessoa sai ilesa. Então hoje nós vamos discutir como o Espiritismo trata a questão do fatalismo. Existe o fatalismo em nossas vidas? Quando nós nascemos, já está programado tudo aquilo que nós vamos viver, cada uma das nossas experiências, cada uma das nossas dificuldades. Alain Diniz Souza, seja bem-vindo. Ô, meu querido, olha, um abraço a todos que estão conectados. Obrigado por todos que estão acompanhando, nos escutando, deixando seus comentários. Por favor, continuem dando sugestões e comentários para que a gente realmente leve até você assuntos de interesse, né? Esse acho que é o grande objetivo. Quando nós falamos de hora da morte, é até meio assustador, né, Wilson? Porque eu fazia uma palestra por ano sobre a morte. Eu tinha esse hábito, eu não anunciava o tema. Porque se eu anunciasse o tema, as pessoas não iriam, assim, de modo geral. Ao citar o tema no começo da palestra, parece que as pessoas já morriam um pouquinho, elas já abaixavam a cabeça, assim como se tivesse... Eu estava falando da sentença, mas é uma sentença que vai ocorrer com todos nós. Nós vamos chegar na nossa hora da morte. É a única certeza da nossa encarnação. Que hora vai ser essa? Vai ser uma hora certa? Vai ser uma hora qualquer? Antecipamos essa hora? Não. Há um determinismo para essa hora? Como será que isso funciona na visão espírita, né, Wilson? Pois é, Alain. Existem casos que a gente encontra na literatura espírita de indivíduos que tiveram o seu tempo estendido. Sim. Por conta de, naquele momento da vida, ele, de repente, está aproveitando, né, as experiências de uma forma positiva para o seu benefício espiritual. Então, naquele momento, pode ser concedido a ele uma extensão no planejamento da sua encarnação. Mas o oposto também pode acontecer. É possível que a pessoa tenha planejado uma encarnação de 60 anos, mas que, no entanto, seja ceifada do plano material aos 40. Por que isso acontece, Alain? Por que isso poderia acontecer? Nós falamos muito no Espiritismo que existe uma programação espiritual. O que é isso? Nós, lá no plano espiritual, né, junto a pessoas, a espíritos que conhecem mais da nossa necessidade espiritual, nos auxiliam no planejamento da encarnação. Então, as coisas mais importantes da vida estão planejadas ali. Não o dia a dia. Não se eu vou ali na esquina comprar uma água ou volto. Não é esse planejamento num ponto tão minucioso. Mas é do geral. Coisas importantes. Com quem que eu vou casar, filhos se eu vou ter,
qual vai ser minha principal ocupação na vida. Tudo isso voltado para a necessidade de evolução espiritual do indivíduo. Nessa programação, eu posso estar indo muito bem e o tempo programado de vida estar perto do fim, e a espiritualidade fala assim, ele está aproveitando a programação, deixa ele, está no êxito, vai mais, segura ele lá mais, porque está muito legal, ele está se aproveitando do tempo e das oportunidades. Ou, ao contrário, eu posso estar me comprometendo mais negativamente com a minha evolução espiritual. E dessa maneira a espiritualidade fala, viu, traz ele de volta, vamos reprogramar, porque ele está indo para um rumo que não é bom, vai mais atrapalhar do que ajudar. Então já retira da encarnação antes. Nós temos que lembrar sempre que a encarnação é uma oportunidade de crescimento e trabalho do espírito. É uma ferramenta que nós temos para evoluir o espírito. Se essa ferramenta está atrapalhando, tira dele agora. Se essa ferramenta está sendo produtiva, deixa ele mais um pouquinho lá. Alain, você disse que o planejamento espiritual, é claro, é feito lá no plano espiritual antes da gente reencarnar. Nós estamos lá no plano espiritual. Lá naquele momento, a gente já tem ideia dos nossos problemas, o que a gente precisa melhorar, o que a gente não precisa melhorar. Assim, quando você vai fazer uma prova, você sabe o que você precisa estudar, o que você não precisa. Isso aqui eu estou de boa, eu vou, não preciso, mas aqui eu tenho que estudar muito, que isso aqui eu não... Equação de segundo grau, eu não vou bem, vou ter que estudar bastante, me exercitar bastante. Então eu vou pedir provas naquele setor que eu tenho necessidade. Mas isso eu estou falando de um espírito que tem essa consciência. Sim. Nós lemos em muitas obras, Alain, espíritos que são voltados ao mal realmente, né? Comprometidos com o mal. Esses espíritos, eles não querem reencarnar de modo algum. É difícil, eu não consigo pensar nesses espíritos participando do próprio planejamento reencarnatório. Tanto que existe uma forma de encarnação que é compulsória, né? Sim. Quando o espírito não quer, ele evita o quanto ele pode, mas chega uma hora que ele tem que voltar, não tem? Nesses casos, como que é esse planejamento, Alain? Como dá pra gente entender isso? Nós nunca fazemos esse planejamento sozinhos. Sempre tem espíritos, vamos chamar de espírito protetor, podemos dar outros nomes, um espírito que nos orienta dentro da nossa necessidade evolutiva aquilo que nós vamos dar conta na encarnação e aquilo que nós não vamos dar conta, porque às vezes a gente pede até para passar por mais provas do que a gente pode passar. E o espírito protetor do seu lado fala assim, viu, menos que você não vai dar conta. Vamos diminuir um pouco aí para você poder dar conta. Senão você vai, depois de encarnar esquecendo do passado, você não vai conseguir se manter nessa programação. Então sempre tem alguém nos orientando. Quando a gente pode participar desse processo de orientação, a gente troca ideias com esse orientador, ele nos ajuda dentro das nossas possibilidades que ele conhece. Quando a gente não pode participar, a gente vai ser compulsoriamente organizado para uma encarnação, esses espíritos fazem toda a nossa programação e nos mandam compulsoriamente para cumprir aquela programação. Se a gente entender, então, dessa forma, eu posso fazer uma leitura de que existem dois tipos de experiências na vida. Então, experiências que alguns homens, alguns indivíduos podem ter solicitado por entenderem que fossem necessárias ao seu próprio progresso, e outros que não escolheram. Nesse caso, esses que não participaram, pode-se considerar que esses acontecimentos da vida que são inevitáveis são fatalidades, porque foram planejados por outras pessoas. Você tem razão. Se a gente analisar dessa maneira, a gente pode imaginar que aquilo é fatal de acontecer. Mas lembre que a palavra que nós estamos usando é planejamento. Não é uma regra a ser passada. Então, há um plano que pode ou não, ainda nós não podemos esquecer o livre-arbítrio que muitos de nós, todos nós, na realidade, em maior ou menor grau, temos nas escolhas da nossa vida. Então, para tudo eu tenho pelo menos duas escolhas, pelo menos. Ou eu vou ou não vou, eu faço ou não faço, eu subo ou não subo, eu tenho escolhas.
Então, dentro dessa quantidade de escolhas que eu tenho a fazer para tudo na vida, pode ser que a minha programação siga estritamente aquele planejamento. Pode ser que não. Eu posso desviar totalmente do rumo do meu planejamento. Alain, você mencionou o livre-arbítrio, e é interessante você ter falado sobre o livre-arbítrio, porque a gente pensa que o livre-arbítrio é uma liberdade que nós temos plena para poder decidir como a gente quer as coisas. Mas o livre-arbítrio, o próprio Kardec e o Espírito de Verdade tratam-no como sendo aplicado somente no nível moral, Sim. Nunca no material. Ou seja, não existe livre-arbítrio materialmente. Como assim? Uma criança que nasce portadora de uma deficiência. Ela não teve livre-arbítrio material, só se ela pediu esta prova enquanto ela estava desencarnada como planejamento reencarnatório. E se este for o caso de uma criança de uma reencarnação compulsória? Ela não teria escolhido esta prova de nascer com alguma deficiência. É interessante essa discussão, Wilson. O livre-arbítrio dá essa conotação de termos liberdade plena sobre tudo. Não temos. Ninguém tem. Nós somos inseridos numa cultura e por muitos anos, principalmente os primeiros anos de vida, né, nós somos conduzidos por adultos e expostos a uma cultura que nos dá padrões de comportamento, de ação no mundo. Isso já tira muito da nossa liberdade. Nós, de verdade, não somos livres dessa maneira. Também não nascemos limpos e puros totalmente ao encarnar. Então, não é porque é uma criança que passa por alguma coisa que ela passa e a gente fala assim, nossa, mas por que uma criança passar por isso? Porque tem o processo da programação anteriormente. Então ela passou por algum processo de resgate espiritual. Não dá para a gente saber a dimensão e como que foi esse planejamento, mas não é só dela aquela responsabilidade. Porque tem envolvido numa criança os pais. Quem está na função paterna, na função materna, está ali envolvido. Então, uma mãe que faz uma gestação e que durante a gestação toda usa drogas, faz assim uma série de malfeitos com o seu organismo e aquilo transfere para a criança esse malfeito, a criança muitas vezes ela é sujeita àquela ação da mãe desordenada. Uma mãe irresponsável então causou, foi aquele problema que foi causado. Foi causado pela mãe. Materialmente. Não tem nada a ver com o espírito. Aí. Nada a ver com o espírito. Então, às vezes, aquilo nem estava na programação da criança. Da mesma forma que a gente tem que entender que nós podemos e devemos aliviar a carga de todos. Ou seja, nesse caso, a criança realmente foi vítima. Foi vítima. Então, a gente não pode olhar para todas as crianças, né, que têm algum problema ou alguma doença e falar, provavelmente ela está espiando o passado. A criança nasce com um problema pulmonar, você já logo vem e vai dizer, não, é porque no passado ela fumou, em outras vidas ela fumou. Não, às vezes foi realmente uma questão da mãe, foi genético. A mãe, né, a conduta da mãe inadequada fez com que ela tivesse uma suscetibilidade maior por adquirir uma doença pulmonar. Sim, mas há uma afinidade dessa criança com essa mãe. E ela não nasceu daquela mãe de forma fortuita. Ela tem vínculos espirituais com aquela mãe que nessa encarnação é uma usuária desregrada de substâncias tóxicas. Há uma ligação do porquê ela nasceu ali. Então isso também a gente não consegue analisar. Ou seja, não dá para a gente falar em regras gerais. Existem ideias gerais sobre o assunto, mas não podemos falar que aquilo ocorreu por fatalidade, porque ocorreria de qualquer jeito, e também não podemos falar que não teria nenhum motivo anterior causal daquela ocorrência. Então é caso a caso a análise de cada ocorrência. Nós temos na biografia do Chico Xavier, né, diversos momentos em que ele se depara
com situações semelhantes a essa que nós estamos mencionando agora, e ele explica o que aconteceu no passado, porque ele teria acesso a isso. O mentor espiritual dele, Emmanuel, revelaria a ele o que aconteceu por aquela pessoa viver naquela situação. Isso é uma coisa muito rara, né? Eu acho que o Divaldo também tem algumas afirmações nesse sentido, né? Explicando a situação de certas pessoas. Isso é uma coisa rara. Para esses médiums, talvez isso possa ser possível, mas para a maioria de nós, eu acredito que o mais seguro realmente é dizer, não sei. O que eu posso fazer para ajudar? Né? O que levou ela a esse estado? Não faço ideia. Ela é merecedora? Não faço ideia. Talvez ela seja só uma vítima realmente, mas o que eu posso fazer para ajudar? É possível? Essa seria a postura mais adequada para o espírita. Em vez de ficar procurando a causa daquilo, né, eu acho que se a gente entender a nossa limitação, já que não somos médiums como o Chico Xavier, então, como o Divaldo Franco. Mas a gente tem o dever de aliviar o sofrimento. Em qualquer nível, dentro da nossa possibilidade. E eu acho que essa talvez seja a maior prática da caridade que a gente realmente coloque em movimento. É aliviar o sofrimento alheio. De qual ordem? De qualquer ordem. Com qual ação? Com toda a possibilidade do seu ser. Aliviar o mal-estar. É muito confortável olhar assim e falar, mas ele está passando por aquilo porque ele merece. Tá. Vamos dizer que ele até mereça. Mas ele também merece todo o seu apoio, o seu amor para aliviar o que ele está passando. Como a gente poderia saber se aquele sofrimento não tinha sido planejado para aquela criatura até o dia que ele lhe encontrasse? E no planejamento dele você fosse a pessoa que lhe estenderia a mão, ia ser a mudança na vida dele. Como você pode saber que não é isso também? Outra colocação, é outra possibilidade. Né? Se você seria a pessoa que mudaria o rumo daquele sofrimento. Olha, aos 40 anos de idade você vai conhecer o Alain, e o Alain vai te estender a mão, vai te dar um serviço, vai te orientar, vai conversar com você, e a partir dessa conversa vai mudar o rumo da sua vida. Por que não? Por que não? E a gente não sabe. Se naquele momento a gente nega, né, o apoio a uma pessoa que precisa, qualquer tipo de apoio, eu estou dizendo aqui, uma conversa, né? Alain, eu ouvi há pouco tempo um palestrante famoso dizer a seguinte frase: não existe bala perdida. A respeito desses acontecimentos que a gente vê nos jornais, nas comunidades, sobretudo no Rio de Janeiro, principalmente no Rio de Janeiro, de crianças que muitas vezes são acometidas de uma bala perdida, e ele disse assim, não existe bala perdida. Aquela bala encontrou quem deveria ser encontrado. Alain, baseado nesse entendimento sobre fatalidade, dá para acreditar que todas as balas têm um endereço? Não, Wilson, eu não falaria dessa maneira. Eu acho que é uma generalização que a gente até deixou claro que a gente não deve fazer nesse quesito da morte. Ou seja, aquela criança que foi vítima, ela pode ter sido vítima mesmo. Ela mesmo. Não mereceria, não estava planejado para ela morrer. Porque assim, se a pessoa morre, a gente fala, morreu porque era a hora. Se não morre, a gente fala, não morreu porque não era a hora. É muito fácil. A gente aí tá usando o discurso da fatalidade de ter um dia e uma hora certa para as coisas. Agora, nós temos que aliviar o sofrimento. Se a gente tem que aliviar o sofrimento, como nós socialmente poderíamos trabalhar para diminuir a violência para que não tivesse uma bala perdida? Então, o problema dessa criança, dessa vítima, é uma vítima social. Por exemplo, eu tenho que ser contra o armamento, armas, a belicosidade, a violência, a falta de oportunidade, enfim. Porque ela mora naquele lugar. Né? Acontece mais naquele lugar do que no Morumbi. Pode acontecer também, né? Que alguém vai dizer, mas também nobres, acontece em bairros mais nobres. Acontece mais raramente. A gente tem notícias diárias disso acontecendo nas comunidades, entre os mais pobres. Então, por que a gente permite socialmente um grupo enorme de pessoas viver numa condição dessa, num lugar de violência extremo? Por que tantas coisas ali? Né? Será que também essa violência não serve para nos abrir os olhos
para trabalhar contra essa violência, né? Será que aquela criatura morreu vítima de uma situação e, ao ser vítima, eu não posso rever meus planos? Você lembra daquela criança que alguns anos atrás era um refugiado junto com o pai, fugindo de um conflito muito grande, e apareceu morto numa praia? E aquela criança morta na praia, ela foi fotografada e foi documentada no mundo inteiro. Aquilo abriu um olhar para os refugiados. Resolveu o problema? Não. Mas muitas ações humanitárias foram geradas por aquela criança. Então ela foi vítima e, ao mesmo tempo, ela foi um mártir, né? Que Deus utiliza dos acontecimentos, ainda que ruins, maus, ainda que péssimos, para a melhora coletiva. Então, a vítima foi a criança, mas ele usa daquela vítima para extrair o bem. E até aquela criança, futuramente, no plano espiritual, vai se sentir aliviada por ter podido contribuir para um benefício dos refugiados. Muito interessante, Alain, o que você disse, sobretudo porque a gente vai entender que não foi Deus que matou aquela criança. Não foi Deus que... Deus permitiu que ela morresse daquele jeito. Foi simplesmente um acontecimento, uma escolha humana. Eu acho que ela morreu afogada, se eu não me engano. Morreu afogada. Foi a situação toda, a pressão toda que fez com que a família entrasse num barco sem segurança alguma, com uma criança para atravessar o mar. Uma situação de desespero. Desespero, né? Não dá para condenar nem o pai, nem a mãe. De forma alguma. Aquilo é desespero. Ela queria preservar a criança. Assim é com todo o mal da terra, Alain. Nós produzimos o mal, quer seja pelo sofrimento, pelo aprendizado, quer seja pelo exemplo, como você acabou de dar, quer seja tocando o coração das pessoas. O sofrimento às vezes toca o coração das pessoas, e esse momento é muito importante para a transformação, para a mudança de direção, de rumo de uma pessoa durante a sua vida. Uma criança pode ser vítima de uma bala perdida sem que estivesse em seu planejamento reencarnatório. Veja, não estamos dizendo que não estava, mas pode ser que não estivesse em seu planejamento reencarnatório. Se a gente fosse simular uma situação em que estivesse no planejamento daquela criança morrer em tenra idade, com 12 anos de idade, numa situação como aquela situação de violência, vamos inventar aqui uma história, né? Uma ficção. Vamos supor que numa outra existência, esta criança era um integrante de uma gangue e ele assassinou várias pessoas nos confrontos pelas ruas. Agora ele nasceu como uma menina, não tinha nenhuma relação com o tráfico, tinha uma família, né, amorosa, e ele estava indo para a escola, essa criança estava indo para a escola, foi vítima de uma bala perdida e ela morreu porque estava no planejamento dela, no plano espiritual. Ela pediu para que tivesse uma vida curta e que desencarnasse nessas circunstâncias, para talvez ensinar alguma coisa para os pais. Eu não sei, é uma ficção, essa história não existe. Isso poderia ter acontecido. Então nós poderíamos dizer que essa bala encontrou a criança certa. Não dessa maneira. Não é a bala que é conduzida, é a pessoa, a criança que foi conduzida para estar naquele local daquela bala. Então um espírito não pode desviar a direção de uma bala. Por exemplo, alguém atira aqui e o espírito desvia aquela bala para que acerte uma determinada criança. Não, ele pode influenciar a criança para que esteja na trajetória da bala. E influenciar o atirador para que atire em determinada direção. Pode, mas aí é uma influência da pessoa, não da bala, não do revólver. Ele naquela hora, ele consegue fazer com que o cidadão lá que está com o revólver dispare. E se calcula daí a hora que a criança estará na direção, na trajetória daquela bala. Ela vai para a escola todos os dias, Isso. Passa às 7 horas da manhã ali, então vai criar um conflito ali. Os espíritos podem atuar para gerar um conflito ali. Nas pessoas. Ele pode tumultuar e perturbar ali os espíritos envolvidos para que cheguem ao conflito. Será que fariam isso? Porque daí também não poderia sei. Outra pessoa, outros inocentes poderiam ser vitimados. Poderiam ser vitimados. E não só aquela que passava ali que precisava. Eu acho que não chega tanto. Acho que eles aproveitam o conflito. O conflito que já está acontecendo, fala assim, é hoje.
né, vamos fazer aquela criança passar por ali. Né? Porque, e se tudo der certo, a gente traz ela para cá. Porque senão hoje. A gente acreditaria que os espíritos podem conduzir a ação humana do mal e do bem. Não é assim. Eles influenciam a decisão se vai entrar em conflito ou não, é do encarnado. É aí que você diz, o livre-arbítrio neste ponto é total. Total. É total. Porque eu tenho a liberdade de escolher se eu vou fazer, se eu vou atirar ou não atirar. Sim. Puxar o gatilho ou não. É sua escolha. Então, o que você está dizendo é que os espíritos não têm ação sobre a matéria, não. Nesse sentido. Existem leis da física que eles também se submetem, os espíritos também se submetem às leis da física. A todas as leis naturais. As leis naturais. E o que dizer, Alain, das curas espirituais? Não, é uma derrogação das leis naturais? Não, também não. É merecimento do que vai ser curado, não é muito a ação do curador. Porque até Jesus, quando curava, ele deixava claro, sua fé te curou, não fui eu. Veja, se Jesus se postava assim, imagine qualquer médium curando. Não é ele que cura, ele talvez canalize uma energia magnética que possa ser a energia que a criatura, a criança ou adulto que vai atrás da cura recebe para em si mesmo se curar. Mas é a fé dela, da pessoa curada, que cura. Então a fé, ela não precisa nem ter um curador. Ela pode acreditar numa pedrinha mágica lá e aquela pedrinha a curar. Não que a pedra cure, mas a fé dela sobre aquela pedra que cura. Daí a famosa frase de Jesus, né? Se tivéssemos a fé do tamanho de um grão de mostarda, nós diríamos a este monte, mova-se daqui para lá, e ele se moveria. Ou seja, nós todos estamos em contato com essa emanação divina. Nós estamos mergulhados nesse hausto do Criador. E diretamente, né? Eu nem precisaria, como você disse, de intermediários. Eu poderia me ligar somente a esse espírito e me curar. Por que não fazemos isso? Porque para nós ainda falta muita fé, falta conhecimento, que também não ainda acessamos nem a nível de humanidade, mas com certeza temos uma na vida. Reencarnamos e vamos desencarnar na vida do corpo físico. Então, vai acontecer a morte para todo mundo? Eu costumo até brincar bastante em palestra que Lázaro, que Jesus tirou lá do túmulo e falou, Lázaro, ande. Depois de um tempo ele também desencarnou. Morreu. Ou seja, a morte é um acontecimento para todos nós. Quando? Em algum momento. Podemos, como falamos hoje, até para a gente fechar, né, Wilson? Podemos falar que podemos antecipar o nosso dia programado da morte, porque desprezamos o corpo, nos colocamos em situações de risco, etc. Podemos prorrogar essa programação, porque estamos indo muito bem na nossa experiência encarnatória. Mas um dia, fatalmente, iremos desencarnar. Até porque é muito bom o momento do desencarne. O espírito nada sente. E ao chegar no plano espiritual, é uma oportunidade de rever a programação. É um reencontro. Né? É um reencontro com um monte de pessoas. Alain, mas eu vou falar uma coisa para você, viu? Muito séria. Eu, quando chegar no plano espiritual de retorno, eu vou chamar o meu espírito protetor para uma conversa. Eu vou dizer para ele, eu quero ver o documento que eu assinei. Eu quero confirmar se eu assinei realmente isso daí. O pior de tudo é se ele mostrar o documento. Não, e mostrar que tinha muito mais ainda. Tinha muito mais que você não fez, tá e quanto que ele te ajudou a passar por isso menos. Estou fazendo olhos, vista grossa, aqui. É isso aí. Pois é, Alain, todos temos uma experiência de vida, né? Nascemos com uma... No Espiritismo a gente aprende a chamar isso de fluido vital, né? Uma quantidade de fluido vital que é uma espécie de combustível que só os encarnados têm, que mantém a nossa vida orgânica, esse fluido vital. Quando nós reencarnamos com uma quantidade de fluido vital necessária para aquele planejamento, necessária para aquilo ali. É como se fosse um carro. Se eu dirijo o meu carro daqui a São José do Rio Preto, que dá quase 500 quilômetros,
com motor regulado, com óleo novo, com os pneus calibrados e tudo mais, o meu carro faz 12 km com 1 litro. Mas se eu for com pneu murcho, com óleo velho, com carro descuidado, acelerando demais, acima da velocidade recomendada, o carro vai fazer 5 km com 1 litro. Ou seja, eu não vou chegar a São José do Rio Preto. Vou chegar no meio do caminho, lá em Araraquara, já tem que abastecer de novo. E nesse caso, nem sempre dá para abastecer. Então, quando a gente usa a nossa vida de uma maneira irresponsável, quando a gente não cuida do nosso corpo, a exemplo do carro, a gente também está consumindo excessivamente esse fluido vital e está reduzindo a nossa experiência aqui na Terra. Mas também é possível estender, aumentar esse fluido vital. Eu lembro de um caso do livro do Chico Xavier, Sexo e Destino, de uma moça, acho que é Marita, o nome dela. No final do livro, ela estava com um ideal suicida. Ela queria se matar. Ela tentou de todas as formas se matar e o espírito que cuidava dela não conseguiu dissuadi-la, porque não conseguia acessá-la, ela estava perturbada. Então ele tentou de toda forma conversar com outras pessoas que ela tinha contato para tentar ajudá-la a não chegar a este ponto, ou chamá-la para ir para outro lugar, para fazer alguma coisa. Só que ele não conseguiu, porque ele tentava falar com o chefe dela estava perturbado, pensando em dinheiro só, nas vendas, que ela trabalhava numa loja para ele. Tentou falar com a madrasta dela estava preocupadíssima com os assuntos de casa, com não sei o que, com frivolidades, com banalidades, e assim ela foi... ela conseguiu o seu intento de chegar até uma farmácia para comprar um medicamento. E na hora de comprar o medicamento, os espíritos conseguiram então influenciar o vendedor da farmácia, esse sim que estava equilibrado, e que na história era um espírita, que teve uma intuição de que aquela moça que estava pedindo determinado remédio estava com má intenção. E aí ele não vendeu o remédio que ela pediu, vendeu um calmante para ela se acalmar. Ela dormiu na praia, naquela noite, ela esperava não acordar mais, ela bebeu os remédios, achou que estava se suicidando, que estava morrendo realmente, mas ela adormeceu. Na outra manhã ela acordou. Viu que ainda estava viva, surpresa, foi caminhar, foi atropelada. Pelo menos os espíritos a pouparam de um suicídio e levaram ela a um acidente. E esse acidente tirou a vida dela. Mas porque talvez o plano espiritual falou assim, ela não vai conseguir se ajustar ao planejamento. Vamos trazer ela de volta e vamos depois reprogramar para uma nova encarnação. A gente dá muita importância para uma encarnação e temos que ter respeito por ela. Sim, sempre. É única, né? Única. Esta experiência. Mas o espírito é imortal. E para o espírito imortal, a jornada de uma encarnação é muito pequena. Então, se a experiência está indo bem, ótimo, deixa lá. Se não está indo bem, vamos rever e vamos reprogramar. A espiritualidade sempre está nos levando para o melhor de nós. E essa menina, a Marita, ela não morreu de cara no atropelamento. Ela foi para um hospital e ficou lá internada, foi operada e tudo mais. E o que acontece? O espírito perverso que estava atormentando ela, o obsessor, havia um espírito a acompanhando que estava tentando prejudicar ela em todo o decorrer da história. Quando ele viu aquele acontecimento, aquilo foi tão forte para ele, como se ele tivesse conseguido o intuito dele, foi tão forte para ele que ele se arrependeu imediatamente. Ele se arrependeu, ele começou a sofrer muito e começou a acompanhar no hospital onde ela estava para ajudar ela, para tentar ajudar ela de alguma maneira. Aí o Chico vai contar, na história André Luiz vai contar, que foi permitido pela providência estender o tempo dela, porque a morte dela deveria ser em algumas horas, foi estendido o tempo dela para que aproveitasse aquele momento do sofrimento dela, para que aquele espírito obsessor pudesse se melhorar, pudesse ajudá-la e assim também se beneficiar com isso. Com aquele sofrimento dela. Você vê como que a história. Espiritualidade usa cada movimento nosso, mesmo no mal, né, fora da programação, para nos auxiliar a trazer de volta. Eu costumo brincar, mas é sério isso, que a dor é companheira do amor. Então toda vez que eu me afasto do amor num caminho desviante, eu sofro alguma consequência para me trazer de volta ao caminho do amor. Então veja que a morte não é dor.
Dor é quando eu antecipo a minha vida, a minha morte sem me preocupar com a minha vida. Isso é dor. Isso vai me trazer consequências. Quando eu me esforço, e esse é o ponto do Espiritismo, com toda a minha força possível a viver e fazer o melhor que eu posso, mesmo eu chegando no momento da morte, eu vou ter chegado no plano espiritual como um espírito que me esforcei durante uma encarnação a cumprir um planejamento. Se eu fui bem sucedido ou não é outra história, mas com certeza eu vou ser bem recebido por ter me esforçado em cumprir um planejamento. Eu conheci uma senhora, ela, não vou dizer o nome dela para preservá-la, e bastante debilitada já, de bastante idade, ela ia passar por um procedimento cirúrgico. E na idade dela, nós sabemos que é muito grave e havia uma grande possibilidade dela não passar por aquele procedimento. E ela sucumbia ali naquele procedimento cirúrgico. E eu a encontrei alguns dias antes e perguntei, e aí, como que a senhora está? O que a senhora está sentindo? Está preocupada com a operação? Ela falou, olha, minha filha, eu estou assim, se eu ficar aqui, eu vou ficar muito feliz, porque tem aqui meus netos, as minhas filhas, eu adoro eles, adoro ficar aqui. Mas se Deus achar que eu devo ir, e eu não acordar e eu for, eu também vou ficar muito feliz, porque eu tenho lá a minha mãe, os meus avós, as minhas irmãs, eu sinto tanta saudade delas, vai ser uma alegria, tanto aqui, tanto se eu for. Eu achei essa história tão linda, eu achei um exemplo tão grande de tranquilidade diante de um momento de tanta ansiedade. A certeza, Alain, isso é a certeza de que você estará bem de qualquer forma. Wilson, essa história me lembra sempre um pensamento que eu tenho sobre isso. Inclusive, Kardec começa um ensaio sobre isso, mas ele é um ensaio. O ensaio não é uma doutrina, né? É um ensaio. E eu esticando um pouco o ensaio de Kardec, com o meu ponto de vista aqui, vamos deixar claro, eu imagino que vai chegar um dia que nós vamos ser conscientes do dia do desencarne. E eu vou chamar meus amigos, vamos lá para casa, porque daqui uma semana eu vou desencarnar. Vou fazer um churrasquinho pra gente. Eu vou distribuir meus livros que eu gosto mais para os meus amigos, eu vou distribuir algumas coisas que eu já não vou mais usar nada, mas eu quero que vá para esse, para aquele. Só de pensar numa situação dessa, a gente já pensa numa choradeira danada, né? Não, então, mas não é com essa condição, né? Sim, é uma condição real, porque nós vamos estar em um intercâmbio com o plano espiritual tão grande que todo mundo vai entender que está na hora de eu desencarnar naquele papel que eu estou vivenciando para poder voltar ao plano espiritual, reorganizar meu planejamento para uma nova reencarnação futura e até para missões de auxílio àqueles que ficam encarnados, para depois eu continuar a minha evolução. Então, chega, aquele corpo já usou bastante, aquela função já foi feita, a programação tá beleza, já tá todo ticadinho, fiz tudo que eu precisava, tá na hora de eu desencarnar. Esse vai ser o processo, na minha visão, mais evoluído que a gente pode chegar no planeta Terra. Vamos dar lugar para outro, que tem outro para encarnar. Vamos deixar a coisa girar, né? Vamos fazer o mundo girar. Pois é, a gente olha sempre a morte com essa visão trágica, e é de certa forma, porque é uma despedida sem data, né? Marcada para você rever a pessoa. Quando é uma viagem, a pessoa vai viajar, você sabe quanto tempo ela vai ficar fora, ela vai voltar ou não. A morte não, você não sabe quanto tempo. Você não sabe se vai voltar a revê-la. Porque ainda assim tem as diferenças no plano espiritual, né? O próprio André Luiz, quando desencarna, ele não consegue ver o pai dele. Ele pergunta sobre o pai, mas ele não consegue ver. Ele só consegue ver a mãe dele depois de muito tempo, quando ele já está no hospital, quando ele já está se recuperando, né? Então, muitas vezes, essa despedida é uma despedida de longo prazo. Um exemplo mais próximo da gente é Emmanuel, né? E Lívia. Emmanuel desencarnou e não conseguiu rever a alma gêmea de minha alma, né? Que ele a chamava de alma gêmea de minha alma. Porque estão em esferas diferentes aí. Níveis evolutivos diferentes, né? Então, como é a fórmula de bem morrer? Bem viver. Eu vivo com intensidade a cada dia, me relacionando e tentando fazer o melhor que eu posso para cada ser humano, para a hora que chega a hora da minha morte, eu estou em paz. Eu gosto de uma frase que não se deve ter medo da morte, sim da vida mal vivida. Ótimo. A vida mal vivida, você deve colocar medo na gente mesmo, né?
Alan Diniz, olha, papo legal. A gente aqui falou sobre vida, sobre morte. Nós vimos que existe um planejamento reencarnatório. O Espiritismo nos ensina isso, mas ele não é absoluto. E sabendo disso, a gente precisa colocar em prática o que a gente sabe, que é o que você acabou de dizer, que é o cuidar de nós mesmos. E cuidando de nós mesmos, nos tornarmos úteis para o nosso semelhante. Eu gosto muito da palavra solidariedade, porque a palavra solidariedade, ela vem de solidez, de sólido. Então, é eu me fazer, solidariedade é o ato de eu me fazer sólido, concreto e forte o suficiente, a fim de que eu possa ser utilizado pelo meu irmão para se apoiar sobre mim. Então, eu dou o apoio para ele porque eu tenho solidez. Agora, se eu não tiver solidez alguma, eu não posso ajudar o outro. Aquela história, um vai tentar ajudar o outro e acaba piorando, fica um pior do que o outro, a gente não sabe quem é que ajuda quem. Solidariedade é isso. E também de nada adianta eu me tornar sólido e isso não servir para ninguém, só servir para mim. Então, também é uma vida mal vivida. A vida bem vivida é uma vida em coletividade. Sem dúvida. E vamos esperar os comentários e os desejos de assunto para nossos próximos comentários. Vou fazer uma provocação aqui, Alan. Você que acabou de assistir o vídeo, deixa no comentário aí se você acha que realmente não existe bala perdida, conforme nós comentamos. Será que todas as pessoas que morrem vítimas desse tipo de morte não são vítimas, mas morrem assim porque foi um planejamento reencarnatório em todos os casos? O que você acha?